Theo Cury chega para falar com a gente agora nessa manhã de terça-feira para repercutir, claro, a escolha da ministra, mas além dessa fala também que a gente acabou de ouvir, a ministra tem falado já, tem se posicionado, afinal de contas, ela já é uma figura conhecida do PT, principalmente de Minas Gerais, e ela deu declarações já inclusive sobre assédio e representatividade de espaços de poder, em espaços de poder inclusive. E o Theo Cury está aqui inclusive para nos relembrar um pouco sobre os posicionamentos da ministra, da agora ministra. Theo, bom dia para você. Bom dia, Muriel. Para você, um ótimo dia para quem acompanha a gente. A gente separou algumas falas da ministra ao longo desses últimos anos, principalmente com relação à representatividade, ao poder e à necessidade da educação na vida de mulheres pretas e de mulheres pardas e também com relação à assédio. A gente começa vendo essa tela em que ela diz o seguinte, que numa sociedade machista e racista como a nossa, muitos ainda acreditam que a política não é lugar para mulheres, por exemplo. Temos muita dificuldade de chegar e permanecer nesses lugares, seja por questões econômicas, misoginia, assédio ou por uma cultura que reduz o trabalho da mulher à esfera doméstica ou familiar. Ela disse isso em entrevista à revista Periferias em 2019, deixando muito claro o que auxilia, o que ajuda a impedir a chegada e a permanência de mulheres na política como uma forma de representatividade para essas mulheres. Entre essas questões que servem de obstáculo para a chegada e permanência das mulheres em cargos de poder estão questões econômicas, misoginia e assédio. Alguns dos pontos mencionados pela ministra que assume um posto justamente em que um ministro deixou o cargo acusado de assédio sexual. A gente separou uma outra tela em que há outras duas frases da ministra que ajudam a entender um pouco da maneira como ela pensa. Ela disse em 2020 ao jornal Estado de Minas que a pauta da educação se articula com a garantia de autonomia econômica das mulheres e famílias e da emancipação do povo negro, mostrando a importância da educação como autonomia econômica para as mulheres e também uma forma de elas buscarem postos de liderança, postos de poder e assim a representatividade se dar de forma completa para outras mulheres. Cada vez que uma mulher negra chega nesses lugares, eu fico pensando nas milhões de meninas negras que começam a se ver nessas posições. Ela disse isso em entrevista à Carta Capital em 2022, justamente sobre a representatividade e a importância da posição de mulheres pretas, de mulheres pardas em cargos de liderança, em cargos políticos de relevância estadual, municipal e também nacional e como isso impacta a vida de meninas, de adolescentes e também de mulheres negras que almejam chegar a esses postos. Muriel. Importante, Theo. Agora, vamos falar sobre esse lado político da escolha dela, porque a nomeação da ministra atende a uma reivindicação que acompanha o governo desde o começo, que é por mais mulheres nos ministérios. Teve um aumento, mas lembrando, elas ainda são minoria, lembrando que, pelo menos se eu não estou enganada, foram 2 ou 3 ministras que saíram e no lugar delas entraram homens no ano passado. Agora a ministra entra em um lugar de um homem, inclusive um homem acusado de assédio sexual contra mulheres, e agora a ministra vem para o Ministério dos Direitos Humanos. Theo. Exato, a gente teve 2 quedas em ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionado a mulheres. Saíram a ministra do Esporte, Ana Moser, e saiu também a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Então, foram 2 mulheres que começaram o governo do presidente Lula e que deixaram os cargos para acomodar aliados do Centrão em uma articulação política do governo do presidente Lula em busca de governabilidade. Então, 2 mulheres que começaram e que deixaram o governo pouco menos de um ano depois. E teve também, você faz menção a 3, teve também a Rita Serrano, que era presidente da Caixa Econômica Federal, também saiu para acomodar um aliado político em articulações feitas pelo governo do presidente Lula. Então, com a demissão no comando de um banco estatal e a demissão de 2 mulheres, o governo perdeu 3 mulheres em postos chaves do primeiro escalão do governo do presidente Lula. Agora, com a chegada da Macaé Evaristo, há um aumento, sim,
um aumento, inclusive, muito positivo do número de mulheres no governo e comandando as pastas da esplanada do governo do presidente Lula. Acontece que ainda é uma minoria com relação à quantidade de homens que tem. Há 28 homens comandando ministérios no governo e há 10 mulheres ministras do governo do presidente Lula. É, obviamente, um número grande em relação a governos anteriores, principalmente ao governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Há um aumento na representatividade feminina do primeiro escalão, de mulheres comandando ministérios no governo Lula com relação ao governo de Bolsonaro, mas com relação ao que previa o governo no começo, com uma maior diversidade, há ainda um vazio, há ainda espaço para melhora, que ainda não veio. Mas, de qualquer forma, um aumento com relação ao governo passado. Hoje tem 10 mulheres comandando ministérios e 28 homens no comando das pastas do governo do presidente Lula. E a gente cobra por aqui porque, afinal de contas, é um governo que se declara progressista. Inclusive, quando teve a troca da ministra do STF, Rosa Weber, também esperava-se que colocasse uma mulher e a gente sabe que não foi o que foi definido. Lula indicou um homem também para o cargo no lugar de uma mulher. A gente vai ficar acompanhando esse cenário, claro, e agora essa nova indicada, essa nova ministra dos Direitos Humanos. Obrigada, viu, Theo? Já já a gente conversa mais.